Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Assim diz a palavra de Deus: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja abrindo as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos compreender e assimilar o ensinamento da Tua palavra. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O ato de dar um presente vai muito além da simples troca de objetos. Quando um presente é dado com amor e consideração, ele se torna uma mensagem poderosa, capaz de tocar as profundezas da alma daquele que recebe o presente. No nível psicológico, um presente significativo, um presente bonito, afirma a identidade do outro. Quando você dá um presente a uma pessoa, especialmente se for um presente caprichado, você está dizendo para o outro: eu te vejo, eu te conheço, eu reconheço a tua existência, você é querido para mim, você tem valor para mim. E essa validação pode curar feridas, essa validação pode restaurar a vida de uma pessoa, pode mudar radicalmente o curso de vida dela. E um exemplo clássico do poder transformador de um presente pode ser visto na obra literária e cinematográfica exibida nos cinemas na década de 90, o filme Matilda, dirigido por Danny DeVito. A personagem principal, Matilda Wormwood, é uma menina de uma inteligência
brilhante, mas ela, lamentavelmente, nasceu num lar disfuncional, em um ambiente em que ela era hostilizada, era agredida, não era valorizada. Usando a linguagem de hoje, nós poderíamos dizer que Matilda sofria bullying constantemente, até mesmo dos seus pais. E ela então entra numa escola e, para complicar um pouco, a professora, a diretora, aliás, da escola, não era uma pessoa simpática, pelo contrário, perseguia tanto alunos como professores. E Matilda, naquele ambiente, tinha que sobreviver. Felizmente, ela conheceu uma professora. A professora chamava Jennifer Honey. E essa professora se afeiçoou de Matilda, reconheceu a sua inteligência, o seu potencial criativo. E, com o passar do tempo, a professora adotou Matilda, deu a ela um lar e uma família, um ambiente protegido. Esse foi o melhor presente que Matilda poderia receber em sua vida. E graças a esse presente, a vida de Matilda mudou completamente. A sua vida passou a ter um propósito, a sua vida passou a ter sentido. Ela passou a se tornar uma criança alegre. O curso de sua vida foi totalmente restaurado, graças a um presente maravilhoso que ela recebeu. Ela não podia ter recebido um presente melhor. Um lar, uma família acolhedora, uma nova família acolhedora, um ambiente seguro, estável. Como é grande o efeito de um presente na vida de uma pessoa. E da mesma forma, a salvação que Deus oferece por meio de Jesus Cristo é comparada a um presente extraordinário, um presente de um valor que nós não podemos calcular. Da mesma forma que Matilda foi transformada por aquele presente que ela recebeu da professora Honey, a Bíblia diz que esse presente que nós recebemos de Deus, que é a salvação em Cristo, é inestimável, tem um valor incalculável. E esse presente pode mudar radicalmente a vida de uma pessoa. Esse presente que Deus oferece por meio de Jesus Cristo é extraordinário. Não pode ser comprado. Não pode ser um objeto de troca comercial. Esse presente dado por Deus é dado gratuitamente a todos quantos desejam recebê-lo. E é exatamente sobre isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, aborda na sua primeira carta. O apóstolo afirma que a salvação é um presente extraordinário que recebemos da parte de Deus, um presente oferecido para toda a humanidade. E de que maneira nós podemos desfrutar deste presente? Paulo comenta sobre três atitudes necessárias para podermos aproveitar este presente que Deus oferece a cada um de nós. E a primeira atitude é aceitar de coração aberto a mensagem do Evangelho.
O que é a mensagem do Evangelho? A palavra Evangelho, na língua grega, significa boas novas. É uma mensagem alegre, é uma mensagem renovadora, uma mensagem transformadora. A mensagem do Evangelho, quando corretamente compreendida, pode mudar a vida de uma pessoa radicalmente. Qual é essa boa nova? A boa nova do Evangelho diz o seguinte: você e eu estávamos em pecado. Como a gente tem que tomar cuidado em usar uma linguagem que foi escrita 2000 anos atrás? Porque hoje, até por falta de conhecimento, quando as pessoas leem a Bíblia e escutam uma coisa dessas, que nós somos pecadores, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, em nosso estado natural, a primeira reação é nós nos tornarmos impermeáveis a esse tipo de mensagem, porque nós culturalmente consideramos isso algo agressivo. Dizer que nós somos pecadores, dizer que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, é uma linguagem um pouco grosseira na nossa realidade cultural em 2025. Mas quando nós estudamos o significado dessas expressões no original grego, considerando o contexto cultural da época em que esse texto foi escrito, surge uma luz em nossas vidas. A palavra pecado significa, na língua grega, errar o alvo. O alvo, de acordo com Deus, é a vida plena no amor. É aquele amor que nós deveríamos demonstrar incondicionalmente ao nosso semelhante. A vida no amor perfeito é o patamar ideal no reino de Deus. Claro que isso é uma realidade utópica para nós. Mas o ser humano errou o alvo. Nós precisamos ser humildes em admitir que nós não amamos o nosso semelhante como deveríamos. Nós sequer amamos a nós mesmos como nós deveríamos. Nós erramos o alvo. É como se o alvo fosse, num campeonato de arco e flecha, o amor perfeito. E cada ser humano, quando atira a flecha passa bem longe do amor. E é isso que significa a palavra pecado. Outro termo grego para pecado é hamartia, que significa tragédia. E o resultado do pecado é trágico. Se você quiser confirmar o que eu estou dizendo, basta você abrir um aplicativo do noticiário e ver o que está acontecendo nos dias de hoje. Nós vivemos uma tragédia global. Nós vivemos uma matança generalizada. Líderes globais com posições importantíssimas, agindo como verdadeiros sociopatas, sanguinários, defendendo a eliminação de povos, como se fosse algo da mais absoluta normalidade. E a reação das pessoas é a passividade. Por quê? Porque nós estamos num mundo imerso no pecado. A tragédia não mais faz aflorar nossa revolta em favor da dignidade humana. Por quê? Porque nós somos pecadores. Como disse um grande teólogo, Paul Tillich, a morte espiritual pode ser traduzida numa linguagem existencial como a alienação de Deus.
E o mundo está alienado de Deus. A humanidade está alienada de Deus. Os valores de Deus, do seu reino, estão muito além dos nossos valores, da nossa cultura. Então, se nós formulássemos um diagnóstico existencial, psicológico, para categorizar a humanidade como ela foi, é e provavelmente será assim por muito tempo, é uma humanidade completamente distante, alienada de Deus. E como Deus, embora esteja falando numa linguagem muito popular, lá em cima, nós dizemos que Deus está lá em cima, mas muito mais do que lá em cima, Deus está, de acordo com a Bíblia, dentro de cada ser humano. A alienação de Deus não é a alienação de alguém que está lá em cima. Nós não estamos alienados de um ser que está num lugar muito distante do universo. Como Deus habita em nossa essência, a alienação de Deus implica que nós estamos alienados de nós mesmos. Nós estamos alienados de nossa própria essência. Nós vivemos vidas superficiais, psicologicamente falando. Nós conseguimos contactar, talvez, a superficialidade da nossa mente. Mas considerando que Deus habita no mais profundo do ser humano, o pecado consiste em nós sermos alienados da nossa própria essência. Essa é a nossa realidade, esse é o nosso diagnóstico. E o Evangelho diz, apesar de esta ser a condição em que se encontra a humanidade, Deus vem até nós, existencialmente falando, na pessoa de Jesus Cristo. E nos traz um ensino revolucionário. E como consequência de todo o seu ensino, de toda a sua vida, na cruz, Jesus, sendo a personificação do próprio Deus, morre uma morte violenta, trágica, mas ressuscita ao terceiro dia. Se eu não compreender o que significa isso, eu não entendo o que é a mensagem do Evangelho, e muito menos porque isso é uma boa nova, que é o significado da palavra Evangelho. Afinal de contas, que boa nova tem em eu saber que há 2000 anos atrás, mais ou menos, Deus encarnou em Jesus Cristo e morreu na cruz, e depois de 3 dias ressuscitou. E daí? O que isso tem a ver comigo hoje? Por que isso é uma boa nova para mim? A boa nova está no fato de que quando Deus, em Jesus Cristo, se oferece na cruz para morrer, Deus está afirmando, eu me identifico com cada ser humano, na sua tragédia, na sua vulnerabilidade, na sua falibilidade. Eu me identifico com o ser humano marginalizado. Eu me identifico com o ser humano oprimido. Eu me identifico com qualquer pessoa que uma vez já existiu, já nasceu. E por isso eu me disponho a me solidarizar com cada um neste mundo, morrendo na cruz. A morte de Cristo na cruz é uma exibição do amor incondicional, radical de Deus, do Criador, por cada um de nós. Deus está afirmando a sua identificação comigo e com você. Deus está mostrando quanto Ele se solidariza com o ser humano, o quanto Ele realmente valoriza
as nossas vidas. E quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, a notícia é a seguinte: Deus, com seu amor, com a sua mensagem de amor incondicional pelo ser humano, vence esse sistema opressivo e de valores completamente distorcidos do nosso mundo e da nossa cultura. Quando Deus ressuscita Jesus, Deus está mostrando: quem perdeu não foi o amor, quem perdeu foi a violência, foi a opressão, quem perdeu foi o sistema completamente invertido de valores que os seres humanos tanto valorizam. E essa é uma mensagem de vitória. Porque, embora o nosso mundo ainda continue num curso autodestrutivo, Deus venceu o mundo e essa vitória ainda não é visível para nós, mas ela será plenamente visível na eternidade futura. Nós vamos participar dessa eternidade. Nós que nos identificamos com a pessoa de Jesus Cristo, essa realidade será nossa. Por isso, a mensagem do Evangelho nos convoca a manter a esperança. Embora, olhando as circunstâncias hoje, nós não tenhamos motivo de alegria e de entusiasmo, nós sabemos que a última palavra não é dos governantes deste mundo. A última palavra é de Deus. E Deus já deu a sua última palavra. Jesus disse aos seus discípulos: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. É uma vitória cuja manifestação concreta não aparece a olhos visíveis nesse momento, mas ela está em curso, espiritualmente falando, e um dia ela será evidente a todos. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de perdão. Deus está nos perdoando da nossa condição pecaminosa, das nossas atitudes impensadas. Deus reconhece a nossa imperfeição e nos perdoa, dando-nos a lição de que, assim como Ele nos perdoou, nós devemos também perdoar uns aos outros. O perdão só é possível quando Deus realmente habitar o nosso coração e nós tivermos consciência da presença de Deus em nossas vidas. Porque quem nunca experimentou o perdão não consegue perdoar. Por mais que a pessoa escute ensinamentos do tipo: você precisa perdoar o seu irmão, o seu primo, o seu vizinho, a sua mãe, você precisa perdoar. Quem nunca foi perdoado não vivenciou o que é o perdão. Não tem condições de perdoar o seu semelhante. Mas quando eu aceito o Evangelho, quando eu me identifico com Cristo, quando eu me sinto realmente perdoado dos meus pecados, eu reconheço que, apesar de ser uma pessoa falha, imperfeita, pecadora, Deus me ama incondicionalmente e me perdoou. E continua me perdoando, porque nós erramos todos os dias. Como eu vivenciei o perdão na minha vida, então eu consigo perdoar o meu semelhante, porque eu sei que ele é tão pecador quanto eu sou. Eu sei que ele é tão falho, tão imperfeito como eu sou. Assim como ele me magoou um dia, eu também já magoei outras pessoas. E, ok, Deus nos aceita exatamente como nós somos.
Uma vez um grande psiquiatra, Carl Jung, afirmou que o primeiro passo para qualquer mudança de vida é nós nos sentirmos aceitos. E a mensagem do Evangelho é justamente essa. Ela é uma boa nova, porque ela é a afirmação de Deus dizendo para você e para mim: eu te aceito exatamente como você é. Você não precisa usar máscaras, você não precisa bancar o bonzinho na minha presença, porque eu te conheço, eu sei quem você é, eu conheço a tua mente, eu conheço o teu coração, eu conheço a tua angústia, os teus anseios, as tuas dificuldades, os teus conflitos emocionais. Eu te conheço e eu te amo. Eu te amo incondicionalmente. Você tem valor para mim. Você é uma pessoa insubstituível. Essa é a mensagem do Evangelho. E foi isso que Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo, em primeiro lugar, quando ele esteve lá em Corinto, que fica na Grécia, a primeira preocupação do apóstolo não foi usar palavras difíceis ou usar uma filosofia para convencê-los, não. Paulo diz aos Coríntios que a preocupação dele era falar do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. E é só esse amor de Deus revelado em Jesus Cristo que tem o poder de transformar radicalmente as nossas vidas. E aqui vai um apelo, não da minha pessoa, mas do Espírito Santo, que hoje conversa com você. Se você ainda não abriu o seu coração para o amor de Deus, não perca tempo. É um presente extraordinário que Deus está oferecendo a você. Abra o seu coração e receba a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Receba Cristo em seu coração como único Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o grande amigo que Deus reservou para você, para andar ao seu lado, não só nas horas de alegria, nas horas fáceis, mas principalmente nos momentos de aflição. Como disse Davi no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse amigo é Jesus. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz aos Coríntios que para desfrutarmos desse presente extraordinário que Deus nos deu, nós precisamos buscar a verdadeira sabedoria. Paulo afirma aqui aos Coríntios que a verdadeira sabedoria é muito diferente da sabedoria do mundo. E Paulo até escreve algo que é semelhante ao que acontece nos dias de hoje. A sabedoria do mundo tem características opostas à sabedoria de Deus. E Paulo diz que os governantes, se eles soubessem, se eles conhecessem essa sabedoria de Deus, eles não teriam crucificado Jesus Cristo. Jesus Cristo continua sendo crucificado todos os dias. Quando uma criança é morta porque vive em um sistema político, social, econômico que é excludente, Jesus está sendo crucificado de novo. Quando alguém é condenado injustamente, Jesus Cristo está sendo crucificado novamente.
quando nós agimos de forma irresponsável, de forma egoísta, Jesus Cristo está sendo crucificado novamente. De acordo com a Bíblia, a sabedoria de Deus, como afirmou Tiago, irmão de Jesus, na sua carta, a sabedoria de Deus é pacífica, é humilde, é mansa. A sabedoria de Deus é indulgente. A sabedoria de Deus nos leva a agir com humildade, tanto em relação a Deus como em relação ao nosso semelhante. A sabedoria humana é egocêntrica. Ela se volta aos interesses da pessoa. Você sabe qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento? São coisas diferentes. O conhecimento tem a ver com a habilidade em processar informações e armazená-las. Então, existem pessoas que são brilhantemente inteligentes, são capazes de resolver problemas matemáticos incríveis em fração de segundos. Parecem um Google em pessoa. Isso é conhecimento. Sabedoria consiste em algo mais prático. Sabedoria consiste em utilizar o conhecimento, mesmo que ele seja mínimo, para viver uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida saudável, uma vida em comunidade. Então, a sabedoria consiste em algo mais prático. E filósofos falaram sobre essa questão. Lao Tse, um filósofo chinês, disse que a sabedoria enriquece o ser humano. Quanto mais ele dá ao outro, mais rico ele é. O conhecimento e a sabedoria de Deus devem ser uma busca constante em nossas vidas. É importante nós vivermos de maneira não a agradar a nós mesmos, mas de maneira a agradar a Deus. A sabedoria do homem consiste em viver para se satisfazer, para se sobrepor aos demais. Os governantes globais demonstram isso. Agora eu vou explorar o seu país para mostrar que eu sou melhor que vocês. Essa é a política global. Agora eu vou demonstrar que eu tenho mais poderio militar que todos vocês juntos. Agora eu vou destruir vocês que não são do meu país. Essa é a sabedoria dos governantes que Paulo disse ser contrária à sabedoria de Deus. Na sabedoria de Deus, as coisas funcionam num outro sistema. Na sabedoria de Deus, os governantes diriam: olha, como eu posso fazer para ajudar as pessoas que estão oprimidas e marginalizadas no seu país? Vamos juntar os nossos potenciais para criar uma sociedade mais acolhedora, mais fraterna, mais humana. Essa é a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Em terceiro lugar, Paulo afirma aos coríntios que não basta nós recebermos a salvação, é importante nós desenvolvermos a salvação. Aqui, no versículo 9, em relação ao presente que você e eu recebemos da parte de Deus, o apóstolo cita o profeta Isaías, dizendo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para você
que está hoje aqui em nosso culto. Esse presente de Deus é algo indescritível. O que você faz quando recebe um presente de um amigo? O que manda a etiqueta? Minha mãe, meu pai sempre me ensinaram, quando você recebe um presente, se a circunstância permitir, a boa educação manda o quê? Abrir o presente, olhar para o presente e sorrir para a pessoa dizendo, olha, muito obrigado por esse presente. Às vezes a gente até diz, você não precisava ter se incomodado, mas muito obrigado. Esse presente é um gesto de amor, muito, muito obrigado. O que nós devemos fazer com o maior presente que nós recebemos de Deus? É o quê? É abrir o presente e agradecer a Deus. Deus, muito obrigado por esse presente que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maior presente que um ser humano pode receber. E manda boa educação dizer, Deus, muito obrigado por esse gesto de amor que muda a minha vida. Se não mudou a minha vida, se não mudou os meus valores, é porque eu não entendi a natureza do presente. Que esse presente extraordinário, que é Jesus Cristo, possa fazer toda a diferença na sua vida e na minha vida. Que Deus nos abençoe. Burros arakiala ir gorantatsis nerun aracin namagin meci. Găbadme te părgutiună meți năvermăne vor astvați guda mart gutian. Ais năveră va elelu hamar menc ierec pan betkeanenc. Aracin dehă betke întuninc avedaranin hoscă. Avedaranin amenen gare vor hoscă, astudzo serane. Vor Iisus tsuiți de vav irmahov. Iisus hacin văra merav, mer mehcherun hamar. Ier grort, betke pândrenc jăș marit i masdutiună. Ais așharin i masdutiună, guca iesasi rutene, jev gansni. Paiți astudzoi masdutiună, macure, hahah, jev letsune pari kordzerov. Jev verceabes. Betke zar katsănenc mer părgutiună urahutiamp jev șnoragalutiamp. Mer havatkin janpan ci vercianar ierp găscăsi. Menc betke mer părgutiună zar katsănenc urahutiamp. Voci te vahov. Ais bes menc gântuninc astudzoseră, vorgă pohe mes. Am popelov, Cristosi meci cât năvoh părgutiună, amena meți năverăne, vor astvați mezi de vadze, ortneală la astudzohoscă.